Vimos ontem, na belíssima poesia de Eclesiastes 12, as características e as condições do envelhecimento do ser humano e da consequente morte do ser humano. Lá no verso 7, diz assim: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Portanto, irmãos, o espírito de vida, a vida volta a Deus, e o homem volta ao pó. Mas então, qual que é o estado dos mortos? Quando morremos, qual vai ser o nosso estado? Qual vai ser a nossa condição? Será que existe céu, purgatório, inferno, reencarnação? Será que existe isso? O que a Bíblia diz sobre isso para os que morrem numa condição imediata após a morte? Veja o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver alguns versos que a lição da escola sabatina cita. Primeiro está em Jó, no capítulo 3, os versos 11 a 13. Jó estava lamentando a sua condição, a sua provação, a sua doença, o mal que estava acontecendo a ele. E ele diz assim, que se tivesse morrido antes de nascer, estaria dormindo e em repouso. Ele não diz que estaria em atividade se ele tivesse morrido, que teria alguma atividade, mas que ele estava em repouso. No livro de Salmos, no capítulo 115, no verso 1, diz assim: os mortos não louvam ao Senhor. Portanto, irmãos, não existe aquela condição de você era uma pessoa boa, você foi salvo, você morreu e foi para o céu. Se você fosse para o céu depois de morto, imediatamente você estaria louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que os mortos não estão na presença de Deus, eles não louvam ao Senhor. Portanto, não estão lá no céu louvando a Deus. Salmo 146, verso 4 diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, todos os seus planos, todos os seus planejamentos, todos os seus projetos. Uma outra versão desse verso diz assim: os seus planejamentos, os seus projetos vão por água abaixo. Isso quer dizer, deixam de existir. Ainda o texto de Eclesiastes, no capítulo 9, o verso 5 e o verso 10. Veja que assertivo, não tem como discutir isso, não tem como entender com outra interpretação. Um verso claro. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Mais ainda, o que as tuas mãos tiverem que fazer, que o façam com a tua força, pois na sepultura, para onde tu vais, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Portanto, cessam todas as atividades físicas, atividades mentais, intelectuais, espirituais, cessam todas as atividades quando o espírito da vida sai do pó da terra e você deixa de ser alma vivente, você morre. Os mortos estão em total inconsciência, estão dormindo, não louvam, perecem os seus planos, não sabem nada. Estão sem conhecimento, sem sabedoria, sem atividade, sem planejamento. Veja, irmãos, como a Bíblia é clara, para que não haja dúvidas, para que você não fique perturbado querendo saber qual a condição do morto, qual a condição do seu pai que morreu, qual a condição do seu filho que eventualmente você teve como grande perda. Nada sabem, descanso. Pela Bíblia, irmãos, você vê que não há inferno, não há purgatório, não há limbo. Lembra-se o limbo na doutrina católica? As crianças que morreram não batizadas iam para o limbo. Me parece que essa teologia até já está abolida pela Igreja Católica, mas havia essas coisas. Não está no inferno queimando eternamente, ou já está no céu louvando, ou está no purgatório. A vida eterna, irmão, será concedida por Cristo. A imortalidade será concedida por Cristo quando ele voltar, por ocasião da sua volta. Para os que morreram, para os que descansaram, sabendo que o sacrifício de Cristo era suficiente para salvá-los. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar.
e é suficiente para nos dar vida eterna. Uma vida eterna que começa já. Nós podemos descansar na morte, como eu já disse. Mas quando o Senhor Jesus voltar, é como se o tempo não tivesse passado e nós vamos voltar para a vida eterna. Colossenses capítulo 3, verso 4, na nova tradução da linguagem de hoje. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, nós vamos estar junto com ele. Nós vamos ser ressuscitados, se estivermos mortos. E a nós vai ser dada a vida eterna. Quando ele aparecer, nós vamos aparecer com ele. Eu quero aparecer com Cristo. Eu quero que cada um de vocês apareça também com Cristo, para tomar parte na sua glória. Isso quer dizer, para viver com ele a vida eterna. Aí, então, vai ser concedida a imortalidade a cada um de nós, a cada um dos filhos de Deus que aceitaram Jesus. Aí, então, vai se efetivar o plano de Deus, que é de ter filhos com quem ele possa se relacionar eternamente. Deus abençoe cada um de nós.